por exemplo, nós mudamos, e vocês até me perguntaram isso no pré-jogo, na coletiva, nós mudamos um pouco a característica da equipe, né? Com jogadores um pouco mais rápidos, a entrada do Cafu, do Lima, o Lele, que estava lesionado, passou a jogar. E os adversários da mesma forma que estuda, por exemplo, para esse jogo aqui, nós tivemos muita dificuldade para passar informações e montar inclusive a palestra, que a gente trabalha muito em cima de análise de adversário, eu sempre falo isso para vocês. E o Márcio, por exemplo, trancou todas as informações, a gente não sabia até a hora no vestiário quem jogaria. Então, a gente sabe que o segundo turno, a tendência é os times, até porque quem está, por exemplo, lá na zona da confusão, vai ter que dar vida para sair dela. Então, essa demonstração desse jogo aqui já foi o que deve acontecer no segundo turno. Os que estão brigando vão aumentar também, mas vão acelerar. É importante que a gente acelere também, que a gente crie alternâncias do nosso jogo, que a gente utilize muito a força do nosso torcedor, porque vai ser fundamental nesse segundo momento da competição. Chamou que eu queria voltar a falar sobre o Arthur, porque é uma situação que ele entra contra o Guarani, faz o gol, ele fez um gol contra o Brasil, ele fez vários gols em que ele entra e decide o jogo, ou empatando uma partida que precisava chegar ao gol, ou com um gol da vitória como hoje. E assim, a gente tem que ser inteligente e saber que você, que é o treinador, entende muito mais do que a gente em relação a essas coisas. Você coloca ele na hora certa, ele vai e faz o gol. O que é que acontece? Explica o que é que realmente acontece em relação ao Arthur. O que eu já falei anteriormente, ele é um atleta que ele está num estágio da carreira de atuação. Então, esse momento que ele entra no jogo, com o andamento do jogo, tira muito o peso e a responsabilidade dele começar o jogo e ter que ser vamos dizer, o protagonista exatamente do jogo. Porque o 9 e a posição dele é 9, eu digo sempre assim, são as duas pontas do time, são fundamentais, o goleiro e o 9, no aspecto emocional. E isso acaba pesando para um jogador que é novo, não vivenciou ainda. Ele fez o gol, não é verdade? Mas ele tem funcionado muito bem, o peso dele proporcionando para eles oportunidade de tentar até com ele mesmo o número de minutos jogados. Eu já aumentei desse jogo para o jogo de Belém. No jogo lá a gente precisava fechar um pouquinho mais, a gente fez substituições um pouco mais para preservar o Pedro Ken, segurar um pouquinho a questão do nosso lado esquerdo ali com o Rafael. Então, a gente não teve como oportunizar uma condição para ele no jogo anterior. Nesse jogo, o jogo estava com característica para ele. E ele entra leve, ele entra sem uma cobrança, ele entra numa condição de que eu posso resolver, mas não tem uma obrigação de resolver. Então é dessa forma que eu penso. E ele tem nos dado uma resposta muito interessante assim. O ideal é que a gente continue trabalhando. Em algum momento ele vai ter a oportunidade de jogar, no momento talvez tenha, porque o futebol é muito dinâmico, isso pode acontecer, até por uma questão de merecimento que ele vem tendo, mas tudo com muita tranquilidade, tudo com muito equilíbrio e acreditando muito que as substituições também é mérito do treinador, que não é só do jogador que entra, porque a gente procura trabalhar para que a gente possa aproveitar no momento certo. E a torcida estava gritando aqui, eu calma, segurando, eu planejo as substituições, tempo, tudo. Por exemplo, a primeira substituição foi planejada, a do Carioca também, porque eu sabia que a gente ia perder força de marcação no balcão e precisava colocar um jogador para fechar corredor. Então tudo que a gente fez foi mais ou menos planejado. Graças a Deus, a força do grupo e a força do trabalho, tudo correu dentro do que a gente esperava e a gente conseguiu sair com um resultado positivo. Você não vai poder, infelizmente, repetir esse time, você perde Pedro Ken. Lógico que esse malabarismo todo e não poder repetir a escalação do time não ajuda o trabalho do treinador. Eu não pode se debruçar nos problemas, né? Nem ficar lamentando porque não vai jogar, porque em algum momento já aconteceu isso. Hoje eu perdi o Cametá e o Pio fez uma partida muito boa.
finalizou bem, marcou bem, antecipou bola, cruzou, participou efetivamente do jogo. Então, se eu ficasse lamentando um jogador importante como é o Cametá e não desse confiança pro Pio, talvez ele não tivesse o rendimento que ele teve no jogo. Então, nós temos boas opções ali para jogar, temos a volta do Cametá, eu espero, o próprio Pio pode jogar por dentro, a gente pode jogar com o Richardson, que a gente tá, o próprio Ricardinho, apesar de que o meu pensamento hoje de utilização do Ricardo é com 2 volantes e ele como segundo volante eu não penso em utilizar, mas como meia, um terceiro homem ali, que é onde ele se encaixa melhor. Então as opções hoje, friamente assim analisando, seria a utilização do Richardson, que já está numa boa condição, a gente deu uma segurada, estava também fadigado, mas no próximo jogo já vai estar numa boa condição, o próprio Pio pode jogar ali, tem o João Marcos também, que é volante, que pode fazer, mas as melhores opções ali é Richardson, a eventual, e o Pio, que se o Cametá, espero que tenha condição, a gente ganha bola parada, ganha um monte de situação com o Pio também, que é um jogador importante, apesar de que o Richarlison e o Raul têm um entrosamento muito bom, é um volante também de muita qualidade que vai substituir o Pedro Quem à altura, e a gente, em vez de lamentar, a gente tem que passar confiança para esses que vão entrar. Muito obrigado. Daí a palavra me deu uma sensação de que você pretende utilizar o Dima no ataque, né, Chão? Você disse que prefere utilizar na sua cabeça o Ricardo com 2 volantes, e ele sendo aquele homem chegando ao ataque, e você ainda tem também o Leandro, que você não lembrou aqui, mas já tem o Leandro Carvalho treinando lá, que será também mais uma opção de velocidade pro teu time. A gente ganha uma opção do Carvalho, que chegou um pouquinho abaixo, né? Então a gente tá preparando ele, eu acho que eu já falei isso para vocês, eu não gosto de antecipar etapas e colocar jogador meia boca para jogar, porque você corre 2 riscos. Primeiro, do cara lesionar, e o nosso jogo tem sido um jogo muito intenso, que precisa estar numa condição muito boa para realizar essas ações. Segundo, joga mal e aí o torcedor já começa a meio que pegar no pé, ficar chateado com o jogador estando fora da sua condição. Aí depois você tem que fazer um trabalho para recuperar o cara, porque houve queima de etapas na preparação. Então a ideia com o Carvalho é colocar ele na melhor condição. Vamos ver como é que ele vai estar agora quando nós retornarmos a Fortaleza, ver como é que vai ser a semana dele de trabalho. A gente está sem o Roberto, né, que está lesionado, e aí a gente analisa se o atleta já pode ir como suplente para jogar uma parte do jogo, mas não seria agora, nesse momento, uma opção para 90 minutos, até pela condição física do atleta, que não é a melhor. E com calma a gente vai. O Lima fez mais uma vez um jogo muito bom, né, com criação de oportunidades, com situações de movimentação muito interessantes, mas a gente também pode usar o Lima para o lado e voltar a usar o Ricardo. Então a gente está ganhando um leque de... Achei legal. E o Lima faz muito bem o lado esquerdo também. Então a gente ganha um leque de opções aí, onde a gente tem toda a condição de, com calma, com tranquilidade, montar a equipe para esse jogo que vai ser muito difícil também contra o CRB, que vive um bom momento da competição. A música 31 pontos e a equipe termina o primeiro turno no G4, né? A ideia para um segundo turno é espelhar esse primeiro turno, mas 31 pontos dariam ao Ceará o acesso? Cara, eu vou lhe ser sincero, eu ainda não entrei nessa matemática. Não, vou ser muito sincero, eu estou trabalhando muito jogo a jogo, não tenho feito prognóstico nem metas que são em relação a quantos pontos a gente tem que conquistar, mini meta, nada disso. Eu cheguei aqui pensando sempre no próximo jogo e vou continuar fazendo isso. Agora, eu acredito que essa pontuação que você falou é uma pontuação muito interessante. A gente evoluiu muito no aspecto de percentual de aproveitamento nessas últimas rodadas, né? Então é importante a gente manter regularidade. O que vai fazer a gente chegar ao final da competição, no final de novembro, dentro do G4, é a nossa regularidade, não só de atuações, porque tudo que a gente está conquistando é através de consequência da nossa performance, do nosso jogo, mas também de resultados. A gente, como eu falava antes, aliar a boa performance ao resultado final do jogo. De 0 a 100, qual é o percentual de satisfação do Marcelo Chamusca com seu time? Hoje eu tô com 100% assim, 100% satisfeito com o que os jogadores estão apresentando e a forma que a postura que eles estão tendo dentro do vestiário e a harmonia que está acontecendo e a entrega na preparação e o respeito pelo companheiro que entra e o que sai.
Isso tem me agradado muito e eu acho que isso faz de um grupo vencedor. Muito feliz com a forma como eu fui recebido no clube, muito feliz como o trabalho está sendo encaminhado, o respeito e a autonomia que eu estou tendo para trabalhar dentro do clube, e é 100% de satisfação, e eu espero que a gente possa juntos continuar construindo o grande sonho da torcida, dos jogadores e de todos, que é o acesso à Série A. José Cunha manda um abraço para você. Forte abraço para meu amigo José Cunha, tem muito tempo que eu não o vejo, é um cara que eu gosto muito, muito equilibrado, muito inteligente e com colocações muito bacanas, e é um cara de caráter, e eu espero que a gente possa nos encontrar em breve aí para eu poder dar um abraço nele. Tá certo.